Padilha, mas eu não sei fazer. Então, vamos colocar a mão na massa e vamos começar. Tudo depende do início. O primeiro detalhe da nossa resolução, conforme vocês observam, a resolução traz a seguinte introdução: dispõe sobre requisitos técnicos mínimos, e aí eu destaquei a expressão mínimos, para a fiscalização de velocidade de veículos automotores elétricos, reboques e semi-reboques. Então eu chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe: se nós temos aqui requisitos técnicos mínimos, em tese, a ausência de eventual requisito tornará nula a autuação. Se são requisitos mínimos, então nós não, o órgão deve observar os requisitos para que ele possa lavrar uma autuação por excesso de velocidade. Em tese, o que interessa para a gente é que o teu cliente, de repente, vai te falar: eu não pratiquei a infração. E aí por dois motivos. Ou porque o veículo dele foi clonado, a placa foi clonada, ou porque ocorreu alguma falha da fiscalização. E com a recente resolução, eu vejo que se elevou o conceito de publicidade do ato administrativo. Então, nós vamos abordar a resolução da seguinte forma, com a seguinte intenção: o órgão, desde o momento que ele tem interesse em realizar a fiscalização, ele tem que dar publicidade ao ato administrativo. Desde o momento em que o órgão se predispõe a fiscalizar, ele tem que anunciar que vai fiscalizar. O princípio da publicidade do ato administrativo. E não existe mais aquela questão do equipamento ficar escondido. Isso também não existe mais. O que é importante ressaltar? Publicidade. Princípio da publicidade. Todo ato administrativo que envolve a fiscalização do excesso de velocidade, agora o órgão é obrigado a dar publicidade. Nós vamos verificar. É um detalhe mais importante, porque o órgão que não dê a publicidade devida para o ato administrativo vai ficar à mercê de ter a autuação como sendo declarada ilegal em virtude da ausência de requisitos mínimos. Porque nós vamos abordar esse assunto que foi introduzido dentro da resolução, como um dos requisitos. E se a resolução traz requisitos técnicos mínimos, eles devem ser observados, sob pena de irregularidade formal do ato administrativo. Então, entre a intenção do órgão em fiscalizar e a fiscalização efetiva, o órgão vai ter que seguir uma série de requisitos, sob pena de nulidade do ato administrativo. Passando para o nosso próximo slide, qual é o tipo de equipamento que vai ser utilizado na fiscalização? O medidor de velocidade. E esse medidor de velocidade ele tem que observar os requisitos da Resolução 798. E pelo artigo 2º da Resolução 798, nós temos como requisitos indispensáveis do medidor de velocidade, do equipamento, que ele tenha que indicar a velocidade medida e dispor de registrador de imagem que comprove o cometimento da infração. Isso consta no artigo 2º. Porém, não são só esses requisitos. Apesar de constar os dois no artigo 2º, nós teremos aí uma série de requisitos. Eu tentei fazer uma divisão para que possamos abordar de forma mais didática. Então, tipos de medidores.
Com a edição da resolução 798, nós temos dois tipos, o radar fixo ou portátil. Inicialmente, nós vamos abordar o radar fixo, que pode ser controlador ou redutor. Qual a diferença entre o controlador e o redutor? O controlador, ele vai ficar num ponto específico, sempre sinalizado por meio da placa R19. O redutor também vai ter a sinalização da placa R19. Só que o redutor tem obrigatoriedade de display, é destinado à fiscalização, a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via e a placa de sinalização. Então, o radar fixo do tipo redutor, ele contém o display. O que seria o display? Então, isso serve muito para aquele tipo de redução de velocidade pontual em locais de maior incidência de acidente. Então, nós temos aí a definição do display. O que seria o display? O display é o painel eletrônico que exibe a velocidade registrada por meio de medidor de velocidade do tipo fixo. Quando a via tiver duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, então, se eu tenho uma única via, vai ser instalado do lado direito. Uma via, um sentido único. Se eu tenho uma via com duas faixas de circulação no mesmo sentido, esse display, esse painel eletrônico, ele tem que ser instalado em ambos os lados, ou naquele painel superior, chamado de pórtico ou semipórtico. Esse é o painel eletrônico. O órgão, outro órgão pode determinar? Não. É o órgão com circunscrição sobre a via. Até porque esse órgão vai ter que realizar uma série de estudos técnicos para poder definir o local da instalação. Os requisitos sobre o local. Os requisitos sobre o local dos medidores do tipo fixo. Controladores de velocidade. Então, nós temos os controladores de velocidade e os redutores. Tem que ser feito no local um levantamento técnico. De quanto em quanto tempo? A cada 2 anos. Periodicidade bienal. Para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via. Conforme o anexo 2 da resolução 798. Detalhe. O cliente chega para você com uma infração, uma autuação por excesso de velocidade. Você sabendo que de repente foi por um radar do tipo fixo, um medidor do tipo fixo, controlador de velocidade. Você requer ao órgão vistas ou cópia do levantamento técnico. E o órgão te fornece, mas de repente está vencido. É um item que pode dar margem à nulidade do auto de infração. De repente o órgão não te fornece. Ele não te fornecendo, você vai poder fazer a sua defesa ou seu recurso e pleitear juntada com reabertura de prazo para que você possa analisar e se manifestar. Padilha, mas como é que eu faço isso? Então a questão é relativamente simples. Primeiro nós vamos ver que o órgão tem que disponibilizar todo o estudo técnico, todo o levantamento, tudo no site da sua instituição. Se ele não disponibilizou, você vai requerer uma cópia, faça o pedido por escrito. Faça o seu requerimento por escrito antes de realizar a sua defesa. Faça o requerimento por escrito. A partir do momento que o órgão não te fornecer, na sua defesa ou no seu recurso, você vai abordar o cerceamento de defesa porque não teve acesso ao documento, ao levantamento técnico, para saber sobre a regularidade daquele equipamento.
Primeiro detalhe. E se nada for fornecido, cerceamento de defesa. É um ponto para anular eventual autuação por excesso de velocidade.